Ó, o Lula já está conseguindo dar ali uma enquadrada no presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Vamos lembrar, o nome dele é Roberto Campos Neto, porque ele é neto do Roberto Campos, que foi ministro da Economia durante a ditadura militar. Tem algumas frases do avô do Roberto Campos Neto em que ele diz que os ricos têm que ser tratados no orçamento federal da mesma maneira que os pobres, porque afinal são os ricos quem geram empregos para os pobres. Esse é o tipo de mentalidade que tem a família do Roberto Campos Neto, que é um bolsonarista raiz. Foi colocado no Banco Central por Jair Bolsonaro e ele fazia parte de um grupo chamado Ministros do Bolsonaro, grupo esse que até o dia 9 de janeiro, ou seja, depois dos atentados terroristas do dia 8, ainda existia e ele ainda estava lá. Quer dizer, o cara é bolsonarista mesmo. Pois bem, o Roberto Campos Neto está mantendo a taxa de juros do Brasil em 13,75%. Para você ter uma ideia, cada um pontinho na taxa Selic representa entre 60 a 80 bilhões de reais dos cofres públicos por ano, ou seja, dinheiro meu, dinheiro seu, que vão diretamente para os bancos. Então, quando a taxa de juros está em 13,75, significa que a gente está dando em torno de 1 trilhão de reais para os bancos. Veja bem, isso tudo por decisão de quem? De um bolsominion. Então, quando você está jorrando dinheiro público para os bancos, o que acontece? Você tem menos dinheiro para investir em geração de emprego, em saúde, em educação, em moradia, em obras, em infraestrutura, tudo mais. Ou seja, o que o Campos Neto bolsonarista está fazendo com o governo Lula é afogar o governo Lula nas finanças para que o governo Lula não tenha condições de fazer o Brasil voltar a crescer. Lembrando, no governo Bolsonaro, os juros chegaram a uma taxa de 3% ao ano. O Bolsonaro tinha ali um dinheirão para investir se ele quisesse, mas o Bolsonaro preferia roubar ou colocar em outros lugares, que a gente viu que a economia estava descendo. Então, a inflação foi aumentando no governo Bolsonaro e foi aumentando por motivos de interferência do governo em coisas que não deveriam interferir. Por exemplo, para quem não sabe, quando você vê, nossa, o preço do arroz triplicou lá no governo Bolsonaro, o feijão triplicou, é porque existiam no Brasil estoques reguladores. Ou seja, sempre que tinha uma safra muito baixa, podia-se usar os estoques reguladores, esses estoques, para que tivesse sempre mais ou menos a mesma quantidade desses produtos no mercado. E aí os preços não sofriam uma variação muito alta. O Lula voltou com isso. Então o que aconteceu? Os preços começaram a baixar. O Bolsonaro acabou com os estoques reguladores, os preços começaram a aumentar. Veja, ação direta do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro também, sem mais nem menos, resolveu fazer uma política de preços na Petrobras, fazer com que a gasolina chegasse até 10 reais. Então, quando gasolina e diesel estão mais caros, o transporte fica mais caro, tudo fica mais caro. Essa foi a desculpa do Roberto Campos Neto para aumentar os juros. E aí ele foi aumentando até chegar a 13,75%, ainda no governo Bolsonaro. O Lula desfez toda essa desgraça feita pelo Bolsonaro. Então a inflação do Brasil caiu. Hoje a inflação do Brasil nos últimos 12 meses está em menos de 4%. 3,7% mais ou menos. Só que a taxa de juros continua mantida. Por quê? Porque esse dinheiro vai para os bancos. E são os bancos que então ali, ó, você vai ver que quando o Roberto Campos Neto sair do Banco Central, hoje, amanhã, depois, mês que vem, ele vai ser contratado por algum grande banco e aí você vai ver que ele vai ganhar benefícios multimilionários. Ou seja, é o pagamento pelo serviço que ele está fazendo agora para os bancos. Ele será muito bem recompensado, se é que já não está sendo recompensado. Isso deveria ser crime. Pois bem, o Lula apontou isso. O Lula começou a bater forte no Roberto Campos Neto e até economistas de direita começaram a bater no Roberto Campos Neto e falar, olha, não tem como. Como é que você manteve a taxa de juros em 13,75%? Pior, ele não deu nem indicativo de que ele vai diminuir a taxa. A taxa de juros do Brasil é 6 pontos mais alta do que a segunda maior taxa de juros do mundo, que é a da Turquia. Só que a Turquia está com 13% de inflação. O Brasil não está com 13% de inflação. E a Turquia, com 13% de inflação, tem uma taxa de juros de 8% ao ano. 7 alguma coisa. Aí a coisa chegou num nível em que ontem senadores bolsonaristas, ou seja, da bancada bolsonarista, começaram a atacar o presidente do Banco Central. E já se fala nos bastidores no Senado na demissão do presidente do Banco Central. Lembrando, o Lula não tem poder de demitir, porque durante o governo Bolsonaro, financiado por muito bolsolão, ou seja, rolou propina para todos os lados, o Congresso Nacional aprovou a autonomia do Banco Central, ou a independência do Banco Central, que é o seguinte: hoje, em vez do presidente da República escolher o presidente do Banco Central e aí fazer a política monetária do país, seja para o bem ou para o mal,
nunca alguém fez uma política monetária assim desastrosa, mas uns fazem melhor, outros não. Hoje quem escolhe o presidente do Banco Central são os bancos. É um conselho, todos ali têm ligação direta com os bancos. Então, quem escolhe quanto dinheiro público vai jorrar nos cofres dos bancos são os próprios bancos. Imagina se alguém desse para você o direito de escolher quem é que vai decidir quanto vai ser o seu salário. Imagina, você fala, nossa, posso escolher qualquer pessoa no mundo e essa pessoa vai pegar dinheiro público e vai colocar na minha conta. E ela vai escolher quanto. Você não ia falar, pô, em vez de ganhar pouquinho, eu quero ganhar muito. É isso. Só que os marqueteiros da direita são muito bons. Então, em vez de eles dizerem que hoje o Banco Central está devidamente ligado aos bancos, colado aos bancos, submetido à vontade dos bancos, não. Eles falam que o Banco Central é autônomo, é independente. Olha que palavra bonita, autônomo. Eu vejo a diferença dos marqueteiros de direita para os de esquerda. Quando você vê a proposta que tem na esquerda há muito tempo, e a esquerda chama de regulação dos meios de comunicação, regulação disso, aí regulação parece um negócio ruim, né? Você fala, caramba, vai regular, vai ter censura, vai ter aquilo. Já, em vez de falar em democratização, porque o projeto faria com que tivesse mais canais, com donos diferentes, aí todas as vozes estariam na grande mídia. Não, usa uma palavra feia na esquerda. Percebeu isso? Já a direita não, a direita usa autonomia, independência, palavras bonitas para uma coisa desastrosa. E o Roberto Campos Neto começou a sentir a pancada, viu? Se sentiu a pancada aí do governo Lula e ele já começou a falar aí nas rodas dele que ele não vai esperar chegar o momento em que estarão todos contra ele. Se tiver se tiver ali o que ele chama de complô contra ele, ele se demite antes, ele renuncia à presidência do Banco Central antes. Só que aí, o que acontece é que os bancos vão colocar outro. Que ele vai falar, eu baixo a taxa de juros. Vai baixar para o valor que devia ser? 7%, 6%? Não. Olha, de 13,75 vamos baixar para 13,5. E a gente ainda continua 6 pontos acima da segunda maior do mundo. Países com inflação igual ao do Brasil têm juros negativos. Sabia disso? Na Europa a tendência é ter juros negativos. Juros negativos é o seguinte, se você investir na dívida pública dali um ano, você tem que pagar mais. Você não ganha nada. Além de ganhar nada, você ainda está devendo. É exatamente para que ninguém invista nesses papéis, para que os empresários invistam em geração de emprego. Porque você investir em títulos da dívida pública é o seguinte, o banco chega lá e fala, quero tantos títulos da dívida pública. Aí, sem fazer absolutamente nada, isso rende 13,75% ao banco para eles, ao ano para eles. Aí para que alguém tem que investir em empresas, em gerar emprego, em serviços, em produção, se você pode simplesmente colocar o dinheiro lá e ganhar 13,75% sem fazer absolutamente nada, viver de rentismo. É por isso que sempre dizem que juros altos causam desemprego, juros altos afogam a economia. Quanto mais baixos os juros, mais esse pessoal que tem bilhões de reais tem que investir em empresas, ou seja, no mercado financeiro, em empresas. Investindo em empresas, essas empresas começam a gerar mais empregos, seja pouco, seja muito, e isso começa a girar a roda da economia. Obviamente o Roberto Campos Neto não quer isso. Chegou num ponto em que até a Miriam Leitão, na Globo, criticou o Campos Neto. Eu vou mostrar aqui um trecho, vou mostrar bem pouquinho trecho, porque senão a Globo tira o meu vídeo do ar. A Globo tá fogo, viu? A Record também tirou um vídeo nosso do ar aí, por um trecho de menos de um minuto, que tava no contexto de outra coisa, de um vídeo do Madeirada. A Record falou, vamos tirar o vídeo do ar. Essa é a grande mídia, viu? Eles odeiam o Plantão Brasil. Eu vejo outros canais de esquerda que podem usar o conteúdo que querem. Só que aqui a gente fala a verdade dos jornalistas da grande mídia, então quando eles veem que é o Plantão Brasil, eles nem falam em roubar a monetização, como fazem alguns canais, ou, não, realmente está fazendo um uso aceitável. Não, tira do ar. É isso, eles querem prejudicar de toda forma. Olha só. Como se o Banco Central não estivesse vendo tudo o que está acontecendo. E muito do que está acontecendo é resultado até da ação do Banco Central. Ele subiu taxa de juros quando a inflação estava alta, estava 10%, 12%. A inflação caiu muito, agora está em 3%, está abaixo de 4%. Vai subir um pouco no segundo semestre. O Banco Central falou isso, que vai subir um pouco no segundo semestre. Vai subir, mas já é esperado. Não é a retomada do processo inflacionário, é uma questão estatística e todos os indicadores mostram a queda. Então, quando o presidente Lula disse que está todo mundo brigando com o Banco Central,
Central, normalmente ninguém gosta de taxa de juros altos. Agora, o Banco Central está perdendo apoio até da bancada bolsonarista no Senado, que está dizendo para ele. Então, quer dizer, o perigoso é exatamente o governo dar um passo adiante e propor o fim da autonomia do Banco Central, que seria um desastre, porque a autonomia é boa. Mas o Banco Central errou a não sinalizar, porque tecnicamente, não por causa da pressão política ou pressão empresarial, tecnicamente ele pode reduzir taxa de juros nesse momento, porque todos os indicadores que ele olha mostram que ele tem condição de reduzir taxa de juros. Ana Paula. Sem essa sinalização de redução, Mira, o que a gente... Ai, caramba, que quadra da história que nós estamos, né? Eu aqui, quando você imaginaria isso? Eu aqui, Thiago, mostrando a Miriam Leitão batendo no presidente do Banco Central, que tá dando dinheiro para os bancos. Eu peço aí a sua inscrição no canal e muito em breve vai dar ruim aí pro Roberto Campos Neto.